Fala, meu povo, como é que estamos? É sempre bom voltar e fazer mais um episódio para vocês aqui no Voz Terapia. E como vocês sabem, esse podcast ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E nós vamos falar sobre tudo que envolve psicologia, saúde, bem-estar, tudo que tem nesse ramo da psicologia aí, para que a gente possa nos aprofundar cada vez mais e também de uma forma clara, sem ser difícil, né? Como eu sempre falo, psicologia não tem que ser difícil, tem que ser clara. Então vamos lá. Vamos para mais um episódio de Voz Terapia. E esse episódio é para aquela galera que não conseguiu acompanhar a live de sexta-feira, que por sinal foi uma ótima live. Assim, recebi vários feedbacks e eu também gostei demais. Mas vamos lá. Esse episódio aqui vai ser mais um resumo, né? Para que você possa ter uma consciência do que é dependência emocional, para que você possa se livrar de qualquer dependência emocional que você possa vir a ter, beleza? Mas vamos então do começo, né? Vamos começar do começo. O que é, Davi, uma dependência emocional? Explique para mim, pelo amor de Deus, Davi. Vamos lá. Dependência emocional nada mais é que um transtorno psicológico, né, que geralmente afeta as pessoas e não necessariamente somente pessoas que têm um relacionamento afetivo amoroso, tá? Essa condição, ela é totalmente comportamental e ela vai afetar a capacidade da pessoa de se relacionar, tá? Geralmente, a dependência emocional acontece, como eu falei, mais em casais, né? Num relacionamento de namoro, casamento, noivado, tudo que envolve uma relação afetiva amorosa, certo? Mas não é via de regra, tá bom? Porque às vezes vai acontecer uma dependência de um amigo, de um parente e por aí vai. Aí você pode escolher qualquer tipo de dependência emocional que você possa vir a imaginar aí ou a ter, tá bom? Mas a questão aí é a seguinte: o que a dependência emocional causa e como ela vem, como ela surge, etc. Entenda que, por vezes, né, pela pessoa não se achar capaz o suficiente para tomar decisões, ela acaba sempre colocando o outro como maior que ela. Tipo, não, essa pessoa aqui ela vai resolver para mim, ou então essa pessoa aqui tem mais capacidade, mais cunho para resolver isso para mim. E não é bem assim que funciona, né, gente? Não é assim que a banda toca. A pessoa tem que entender que ela é um ser único e que ela tem independência e autonomia para resolver os problemas que ela tem ou que situações que ela entende que ela tem dificuldade. Assim, pedir ajuda, eu consigo pedir ajuda, tal, tudo bem pedir ajuda. Davi, eu queria ajuda no tal coisa, eu vou ajudar. O que não pode acontecer é essa pessoa ser dependente de mim para resolver as coisas dela. Às vezes coisas até simples, né, de serem resolvidas. Mas tudo bem, vamos lá. Na maioria dos casos de dependência emocional, existe uma fragilidade que, assim, ela pode ter sido adquirida na infância, né, ou na adolescência ou fase adulta. Mas vamos na infância primeiro, né? Geralmente no crescimento tipo, da pessoa, numa família com muitos conflitos, assim, às vezes nem tem suporte emocional para a criança naquela família, o excesso de regras, punições, falta de amparo, de segurança, de carinho, amor, afeto, tudo isso, gente, causa uma grande dependência afetiva dessa pessoa. E aí ela vai procurar alguém lá na frente que possa suprir isso para ela, que possa suprir essa carência e essa insegurança que ela tem. E geralmente isso acontece na fase adulta, né? Ali na adolescência para a fase adulta, é ali que aparece, entenderam? E eu vou trazer um exemplo claro que eu vivi, né? Eu, Davi, vivi na minha experiência assim com a dependência emocional, não da minha parte, mas de uma pessoa que eu conheci quando eu era mais novo. Eu estava no grupo de amigos e tudo mais, e aí tinha uma menina que eu não conhecia naquele grupo de amigos, ela estava lá. E eu vi ela chorando no canto, muito chorosa, tal, tudo mais, e eu fui entender o que estava acontecendo, porque eu pensei, poxa vida, por que essa menina está chorando tanto, cara? O que está acontecendo com essa menina? Que ela, sabe, ela chorava o tempo inteiro. Aí eu cheguei lá para conversar com ela. Só que na hora que eu cheguei para conversar com ela, os meus amigos faziam sinal, não, sai daí, não faz isso. E eu sem entender nada, eu falei, gente, eu pensei na minha cabeça, vocês estão malucos, né? Eu tô conversando com a menina. Aí o pessoal fazendo sinais, não, sai de perto.
E depois eu fui entender o porquê que eles falaram isso. Porque aquela menina era muito carente, muito dependente emocional de alguém. Ou então, qualquer pessoa que chegasse ali nela, fizesse um pouquinho de carinho, então perguntasse como ela estava, ela ia se agarrar naquela pessoa. E dito e feito, foi assim comigo. Aquela menina ficou grudada em mim, né? Melhor dizendo, a noite inteira, né? Querendo conversar, querendo isso e aquilo, e eu nem sabia o que estava acontecendo. E o pessoal tava rindo da minha cara porque ela era dependente emocional e era muito carente. Gente, não tô brincando. No dia seguinte ela escreveu 3 cartas, tipo de, sei lá, quantas folhas cada carta. Imagina a dependência, talvez ela nem soubesse meu nome completo e ela já tava fazendo cartinha pra mim. Olha que coisa, olha um exemplo bom de dependência emocional que essa pessoa tem. Hoje eu espero de verdade que ela esteja muito bem, que ela seja melhor, que ela já tenha superado, né? Que ela tenha procurado ajuda profissional para lidar com isso. Mas esse é o exemplo estereotipado de dependência emocional de uma pessoa. Perceberam? Gente, mas vamos lá. Vamos levar para o outro lado da moeda. Eu falei aqui de uma infância sem afeto, sem carinho e tudo mais. Vamos para o outro lado também. Para saber como também acontece quando a pessoa é dependente emocional, quando tem muito carinho, muito afeto. Vamos lá. Uma pessoa, né, uma criança que lá no seu desenvolvimento, né, de ser humano normal, recebeu excesso de cuidado, muito afeto, sem nunca ter sido disciplinado, né, nunca sofreu uma bronquinha, nunca foi corrigido quando fazia as coisas erradas. E assim, acabou gerando um adulto necessitado de tratamento especial, assim, sabe? Todo pomposo. Sempre se achando preferido, né? Sempre, não, eu sou o bambambam, né? O famoso bambambam. Sempre se achando exclusivo, bonitão e nunca conseguindo ter autonomia no que ela faz. Nunca. Né? Antes de tomar qualquer decisão, ela vai perguntar para o pai, para a mãe, para alguém que ela tem ali como uma pessoa especial para ela na vida dela. Ou seja, a gente tem que entender que a forma como nós somos criados na nossa infância faz total diferença no nosso comportamento na fase adulta. Se a gente não tem uma infância bem trabalhada, bem ali moldada, né, sendo ali o suporte, a base, gente, é ladeira abaixo. Então, temos que sempre ter uma infância bem criada, entendeu? Uma infância com o mínimo de trauma, de problemas. Seria interessante isso, né? Espero que os pais estejam ouvindo isso e entendendo o que eu estou querendo dizer. Aí talvez você me pergunte, Davi, dependência emocional tem cura? Tem cura, tratamento, tem tudo que você puder imaginar aí. O pessoal inventa até, como se diz, floral para dependência emocional, por que não vai ter cura, tratamento psicológico ou psiquiátrico para isso? Acho que tem, fica tranquilo. O caminho para que você possa obter essa independência emocional é começar a reconhecer o seu valor. Mas geralmente, uma pessoa que tem dependência emocional, ela não tem uma autoestima bem trabalhada. Ou seja, a autoestima dela é baixa, é fraquíssima. E aí nós vamos ter que trabalhar antes com a autoestima dela, sabe? Resolvendo alguns problemas da autoestima, trazendo para ela alguns exercícios de reconhecer a autoestima, como se olhar no espelho, se arrumar, encontrar ali suas qualidades, saber o que ela é boa. Nesse momento, né? Nesse primeiro ponto. E aí começa, né? A pessoa reconhecer o seu valor, entender quais são as suas características, entender quais são os seus pontos positivos, entender também quais são os seus pontos negativos, porque nem só de ponto positivo a gente vive, né? Eu não sou perfeito, nem você. Ou seja, com certeza você tem um ponto negativo aí que tem que ser melhorado. Mas se você entende quais são os seus pontos negativos, seus contras, você não fica ofendido, então você não se deixa abalar facilmente quando esse contra ele é revelado, ele é colocado à tona, né? Quando ele é visto assim por outras pessoas, você não fica tão incomodado assim com isso, certo? Ou seja, você tem que entender e identificar quais são as suas necessidades emocionais. Porque sim, nós somos necessitados de N coisas, de N situações, e geralmente o lado da emoção pende mais, né? Então nós temos que entender quais são as minhas necessidades emocionais. Quais são as nossas necessidades emocionais? Aonde é que eu tô precisando de mais atenção aqui? Qual que é o campo da minha vida, qual que é a área da minha vida que precisa de mais atenção? Ah, Davi, eu acho que na minha parte física, eu acho que eu não estou me cuidando muito bem,
fisicamente, eu tô gordo, eu tô gorda. Ah, Davi, na minha área do trabalho, eu acho que eu não tô me esforçando tanto, então eu não estou tão motivado porque eu não gosto disso que eu faço. Ah, isso e aquilo. Você tem que começar a identificar quais são os pontos que estão causando isso. Quais são suas necessidades, tá bom? Outra coisa, acho que isso aqui não é nem uma dica, mas é um alerta para você, tá? Você não precisa de outra pessoa para viver o seu dia. Porque a pessoa que é dependente emocional, ela só vai viver a vida dela ou o dia dela se a outra pessoa viver a vida dela. Gente, eu gosto da minha esposa, amo minha esposa, mas ela vive a vida dela, eu vivo a minha. Nós somos individuais, mas se nós sejamos um casal, ela tem a vida dela, eu tenho a minha. Ou seja, eu vou viver a minha vida normalmente, entendeu? Porque quando eu faço o contrário, eu acabo não enxergando as áreas em nossas vidas que precisam de atenção. Lembra lá atrás que eu falei que você precisa entender as suas necessidades emocionais? Quando você olha para o outro, para outra pessoa que você é dependente, você não consegue parar ou fazer um 360 na sua vida e ver o que você precisa. Você simplesmente faz pelo outro. E está totalmente errado. É um comportamento totalmente disfuncional. Você não pode ser assim. Não dá para ser assim. Não tem como viver assim. Entendeu? Mas vamos lá. Tá bem, beleza? Você falou o que é, como acontece e tudo mais. E aí, como é que vem esse negócio? Onde é a raiz da dependência emocional? Calma que eu te falo, meu amigo, minha amiga. Calma. Vamos lá. Eu vou falar que as causas assim, da dependência emocional geralmente está associada ao medo de errar, ao medo de ser rejeitado, além de ter o medo de ficar sozinho, né? Tipo, não, vou ficar sozinho, meu Deus, quem vai me querer? Quem vai querer estar comigo? Será que eu vou conseguir um namorado? Será que eu vou conseguir uma namorada? Será que alguém vai me querer nessa vida? Gente, a melhor companhia que você tem é você mesmo. A melhor companhia que você vai ter na sua vida é você mesma, viu, minha queridinha? Você que está ouvindo isso. É você mesma, tá bom? Agora, a gente vai entender o que a dependência emocional pode causar na gente, tá? Então vamos lá, vamos para os pontos que a dependência emocional pode causar na vida de uma pessoa. Primeiro de tudo, a falta de identidade dela, ela não tem. Como eu falei para você, ela vive pelo outro e para o outro, né? E aí, consequentemente, a autoestima dela baixa. Como eu falei, ela tem uma baixa autoestima. Além de, assim, criar níveis baixíssimos de socialização. Ela não socializa se não for com o outro. Ela não faz se não for com o outro, né? E outra coisa que a gente não pode esquecer é que, como seres humanos, nós temos que evoluir. Não é assim, é um curso natural da vida, né? Quando alimentamos a dependência emocional, a gente vive para o outro simplesmente e esquece a gente. Entendendo isso, é hora de você reaver os seus conceitos, reaver as suas atitudes perante a pessoa que você tem uma dependência emocional. Como eu falei, você não pode viver assim, independente dela. Ou seja, está na hora de você começar a rever o seu conceito, a rever os seus valores, entendendo que você é tão importante quanto a outra pessoa. Você é tão primordial, tão necessária, tão tudo como a outra pessoa é. Assim que você faz ela o seu tudão, você também é o tudão. Você também é a pessoa essencial. Mas você tem que entender que você tem qualidades. Por quê? Porque a dependência emocional ela só surge porque você não consegue entender que tem qualidades. O outro é o seu salvador, o outro é a pessoa que te tirou do pior momento da sua vida. Você não é essa pessoa. Não. Talvez realmente você não recebeu o carinho que você precisava quando era criança e tudo mais, quando você era mais nova, quando você era mais novo. Mas não é essa pessoa que está aí que vai simplesmente suprir tudo isso. Quem supre tudo isso é você. Pensa no seguinte, você é um copo com água, certo? O seu copo com água tem que estar cheio de você, cheíssimo de você. E quando o outro vir, ele tem que só transbordar, não tem que te completar. É uma visão muito errada que as pessoas têm que, o outro me completa. Não. O outro tem que vir e transbordar você. Você tem que estar completa de si mesmo, de si mesma. Entendeu? Você não pode depender do outro. Você tem que estar ali no seu copinho cheio. E o outro só vem para complementar. Ou seja, para transbordar você. Nada mais, nada menos que isso. Entendeu? Ou seja, agora que você entendeu um pouquinho, agora que eu resumi para você um pouquinho sobre dependência emocional, eu quero que você se mexa.
Eu quero que você comece a entender que você é capaz, que você é linda, que você é lindo, que você é a pessoa que cabe na vida de qualquer um, principalmente na sua vida. Você é o protagonista da sua vida. Está na hora de você ser independente, de você ser livre, de você ter os seus próprios conceitos, as próprias vontades, os próprios quereres. Não dependa de ninguém, meu amigo e minha amiga. Você é suficiente para você. Não tem outra pessoa que possa ser suficiente, é você mesmo. Então, comece a se mexer. Comece a pegar algumas dicas que eu te dei. E se você, ainda assim, não conseguiu assimilar tudo, vá lá no Instagram que eu coloquei um monte de coisa pra você. Lá no @psicodavigago tem um monte de coisa pra você. Tá bom? Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado, que eu possa ter te ajudado de coração. E ainda assim, se restou dúvida, então se você tem questionamentos, me chama que a gente conversa. Eu tô disponível, tá bom? Me procura lá nas minhas redes que eu vou conversar com você e te ajudar da melhor forma possível. Um abraço pra você e rumo à independência. Voa!